Opa, você tem dúvida no cultivo de rosa deserto? Você ainda tem alguma dificuldade com mudinho que não cresce, plantas que não florescem, ou algum outro problema, praga, doença, folha amarela? Se você ainda tem alguma dúvida com relação a esse cultivo, esse vídeo é para você. E se eu te contar que existe um único princípio, só um princípio que se você fizer, você consegue ter rosas do deserto incríveis, crescendo super lindas e desenvolvendo super bem. E esse princípio já foi usado por muitas pessoas. Como, por exemplo, a Poliana. Poliana falou comigo outro dia, falou, você não está com uma planta aqui que não está se desenvolvendo bem, a folhinha fica amarela, dá uma florzinha e já cai logo, não floresce bem. Então, a gente passou lá para ela esses 5 princípios e depois ela mandou lá para a imagem para a gente do antes e do depois, mostrando lá a rosa deserto que não desenvolvia, meio amarelada, depois toda florida. Esse é um dos exemplos de várias pessoas que conseguem esse resultado só de aplicar esse único princípio. E esse único princípio eu chamo de pilares do cultivo. Ele representa, aí, de forma resumida, 5 detalhes que você precisa observar aí na sua rosa deserto, aí no seu cultivo, para conseguir ter ela se desenvolvendo aí incríveis. E é super simples mesmo, tá? Pode até parecer bobagem, mas se você fizer direitinho, você vai ter muito resultado. Olha só como é simples. O primeiro é a rega. Porque sem água, a sua rosa deserta ela vai ficar preguiçosa. Ela não vai querer crescer, produzir folhas bonitas, lavagem, flor. Isso não acontece quando falta água, quando você não rega do jeito direitinho. Se tiver excesso também vai ter problema. Porque é a água que vai dissolver, vai diluir os nutrientes que a sua planta vai absorver. As plantas absorvem água com nutriente para poder crescer. E a água vai regular vários outros processos. Então, faz a rega direitinho, que já é um primeiro problema, que não é o problema, é a solução para a sua rosa deserta crescer. A água é um deles. A segunda questão, é o sol. Se faltar quantidade de luz na sua planta, que precisa da luz para fazer fotossíntese e ter energia, ela também não vai conseguir crescer e florescer. Se tiver um mínimo de 4 horas, já vai ser ótimo. Sua planta já vai conseguir se desenvolver. Se tiver 6 horas, melhor ainda. Se tiver o dia inteiro, ótimo. Rosa do deserto gosta de ficar no sol mesmo. O terceiro detalhe que você precisa observar é o clima. Será que o clima está propício aí na sua região? O Brasil é grande, tem vários climas diferentes. Tem lugar que está um pouco mais frio, tem lugar que está chuvoso, tem lugar que está seco. Então observa se o clima está propício aí para você fazer enxertia, fazer poda, fazer a polinização, porque se o clima não tiver bom, você também não vai conseguir. Então observa esses 3 detalhezinhos. Qual que é o próximo? O próximo detalhe que você precisa observar é a adubação. É o 4º detalhe desses 5. Ele faz parte dos 5 pilares aí, que é um princípio do cultivo. A adubação, se você, por exemplo, você não estiver fazendo uma boa adubação, mas a sua planta tem água, tem sol. O sol pode funcionar, por exemplo, como pão. Se você estiver comendo só pão, você não vai morrer. Não vai morrer de fome. Se a rosa de deserto tiver só o sol, ela também não vai morrer, mas também não vai ficar aquela coisa mais linda. O sol, tá? Enquanto eu estou comparando aí com o pão, ela vai servir aí com uma nutrição básica, o mínimo possível. Mas se faltar nutriente para você ou para a rosa deserto, com o tempo a doença vem. Vai ficar mais fraco, você não vai conseguir ter energia suficiente, a planta também não vai ter. Por exemplo, se faltar ferro aí na sua nutrição, na sua alimentação, uma hora você pode ficar com anemia. Sabia que as plantas também precisam de ferro para poder se desenvolver? E não só isso, elas precisam de todos os nutrientes, a gente chama de macro e micronutrientes. Então esse é o 4º detalhe que você precisa observar para você conseguir um cultivo de qualidade. E o 5º e último é o substrato. Olha só, um detalhe. Falei do clima, o clima ele vai interferir também nessa adubação e ele também vai interferir na rega e na forma como você vai escolher essa adubação. Olha só, o clima, por mais que muita gente ignore, ele é importante. E o substrato, ele vai permitir que as raízes cresçam de forma saudável. Se for um substrato mais duro, mais difícil da raiz se desenvolver, a sua planta vai precisar se esforçar mais. Se você conseguir escolher um substrato de qualidade, e hoje é muito fácil, tem vários no mercado, mas a gente pode preparar o nosso próprio também, você conhecendo as características deles.
você também consegue um substrato de qualidade. Um substrato perfeito, ele vai ajudar aí a sua rosa deserto, as raízes dela a terem mais contato com a água, com os nutrientes, e ela vai ficar muito mais saudável, vai evitar apodrecimento, vai ter uma boa drenagem de água, um bom substrato, é super importante por conta disso. E se você não observar aí esses 5 pilares do cultivo, esse único princípio, os problemas vão chegar. Uma hora vai começar a aparecer alguma praga, alguma cochonilha, pulgão. Cochonilha de raiz é uma coisa que aparece com frequência, o substrato começa a ficar velho, elas começam a aparecer. Ou, se a sua planta começa a ficar mais fraquinha, ela está um pouco desnutrida, está faltando algum nutriente, alguma hora os problemas começam a chegar aí para suas plantas. Bom, todos os detalhes aí dos pilares do cultivo eu ensino de forma bem detalhada, de forma cuidadosa, dentro do método RDG. E você até poderia se inscrever agora e fazer parte do método RDG, mas eu não recomendo que você faça isso agora, não. Dentro do método RDG, você vai descobrir como montar o seu próprio calendário de cultivo, seu próprio calendário de manejo. Você vai aprender como escolher os melhores adubos, como identificar um ótimo substrato. Você vai aprender tudo o que você precisa para ter rosa deserto linda, crescendo, florescendo, saudável. Vai aprender sobre pragas e doenças, praticamente tudo que você precisa. E no dia 15 eu vou abrir uma oportunidade especial, tá? Nunca fiz isso antes. Vai ser um valor que realmente nunca apareceu por aqui. Vai ser uma promoção relâmpago. E não perde a oportunidade de participar, porque realmente vai ser muito bom para você. Como é que faz para participar? Para você participar, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp, porque é lá que eu vou enviar essa promoção relâmpago no dia 15. Então lá a gente vai enviar para você a lista de tudo que você vai ter acesso nessa promoção. E é só nesse dia mesmo. Não perde a oportunidade de participar. Se você ficou com dúvida de algum detalhe, de alguma dessas questões, deixa aqui nos comentários, porque eu vou olhar cada uma, vou responder cada uma dessas dúvidas que surgirem aqui. Curte o vídeo e aproveita essa oportunidade entrando aí no nosso grupo do WhatsApp. Até lá!